Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 124. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia em um ano com apenas 15 minutos por dia. Nós estamos lendo no método cronológico e hoje nós vamos voltar para a 1 Crônicas. Eu vou ler para vocês dos capítulos 13 ao 16. Mas antes, vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia de vida, um dia na Tua presença, um dia de estar conhecendo mais a Ti, a Tua natureza, os Teus planos, os Teus propósitos para com as nossas vidas, através da Tua palavra. Que possamos Te amar mais ainda hoje e amar as pessoas que o Senhor colocar em nossos caminhos e que o Senhor possa retirar da nossa mente qualquer tipo de engano que nós tenhamos acreditado e que o Senhor coloque a sua verdade. Perdoa as nossas falhas, transforma o nosso caráter, a nossa forma de agir, de pensar e que possamos a cada dia ser mais e mais parecidos com Teu Filho Jesus. É no nome dele que eu oro. Amém. 1 Crônicas, capítulo 13. O retorno da arca. Depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo e se essa é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviemos uma mensagem aos nossos irmãos em todo o território de Israel e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a Assembleia concordou, pois isso pareceu bom a todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio Sior, no Egito, até Lebo-Hamate, para trazerem de Quiriate-Jearim a arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é Quiriate-Jearim, em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor que tem o seu trono entre os querubins, a arca sobre a qual o seu nome é invocado. Da casa de Abinadab levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzã e Aiô. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo o vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzã. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez-Uzá. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom de Gate. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. 1 Crônicas, capítulo 14. O palácio e a família de Davi. Hirão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação, que lhe trouxe toras de cedro, e também pedreiros e carpinteiros, para lhe construírem um palácio. Então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel e que estava fazendo prosperar o seu reino por amor de Israel, seu povo. Em Jerusalém, Davi tomou para si mais mulheres e gerou mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos que lhe nasceram ali: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Eupalete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Beeliada, Elifelete. Davi derrota os filisteus. Quando os filisteus ficaram sabendo que Davi tinha sido ungido rei de todo Israel, foram com todo o exército prendê-lo. Mas Davi soube disso e saiu para enfrentá-los. Tendo os filisteus invadido
o vale de Refaim, Davi perguntou a Deus: devo atacar os filisteus? Tu entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: vá, eu entregarei nas suas mãos. Então Davi e os seus soldados foram a Baal-Perazim. E Davi os derrotou e disse: assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos Deus destruiu os meus inimigos. E aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perazim. Como os filisteus haviam abandonado seus ídolos ali, Davi ordenou que fossem queimados. Os filisteus voltaram a atacar o vale. De novo, Davi consultou Deus, que lhe respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia para o combate, pois este é o sinal de que Deus saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. E Davi fez como Deus lhe havia ordenado, e eles derrotaram um exército filisteu por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Assim, a fama de Davi espalhou-se por todas as terras, e o Senhor fez com que todas as nações o temessem. 1 Crônicas, capítulo 15. A arca é levada para Jerusalém. Depois que Davi tinha construído casas para si na cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela. Então Davi disse: somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois para isso o Senhor os escolheu e para ficarem sempre a seu serviço. Davi reuniu todo o Israel em Jerusalém para trazer a arca do Senhor para o lugar que ele lhe havia preparado. Reuniu também os descendentes de Arão e os levitas. Dos descendentes de Coate, Uriel liderando 120. Dos descendentes de Merari, Asaías liderando 220. Dos descendentes de Gerson, Joel liderando 130. Dos descendentes de Elisafã, Semaias liderando 200. Dos descendentes de Hebron, Eliel liderando 80. Dos descendentes de Uziel, Aminadab liderando 112. Em seguida, Davi convocou os sacerdotes Zadok e Abiatar, os levitas Uriel, Asaias, Joel, Semaias, Eliel e Aminadab, e lhes disse: vocês são os chefes das famílias levitas. Vocês e os seus companheiros levitas deverão consagrar-se e trazer a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o local que preparei para ela. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor, o nosso Deus, causou destruição em nós. Nós não o tínhamos consultado sobre como proceder. Então, os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. E os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Davi também ordenou aos líderes dos levitas que encarregassem os músicos que havia entre eles de cantar músicas alegres, acompanhados por instrumentos musicais, liras, harpas e símbolos sonoros. Assim, os levitas escolheram Emã, filho de Joel, e Asaf, um parente dele. Dentre os meraritas, seus parentes escolheram Etã, filho de Cuxaias, e com ele seus parentes que estavam no segundo escalão: Zacarias, Jaizel, Seminamote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maazéias, Matitias, Elifeleu, Miquneias, Obed-Edom e Jeiel, os porteiros. Os músicos, Emã, Asaf e Etã, deviam tocar os símbolos de bronze. Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maazéias e Benaia deviam tocar as liras, acompanhando o soprano. E Matitias, Elifeleu, Miquneias, Obed-Edom,
Jeiel e Azazias deviam tocar as harpas em oitavas, marcando o ritmo. Quenanias, o chefe dos levitas, ficou encarregado dos cânticos. Essa era a sua responsabilidade, pois ele tinha competência para isso. Berequias e Eucana seriam porteiros e deveriam proteger a arca. Os sacerdotes Sebanias, Josafá, Natanael, Amazai, Zacarias, Benaia, Eliezer deviam tocar as cornetas diante da arca de Deus. Obed-edom e Géias também deveriam ser os porteiros e vigiar a arca. Assim, com grande festa, Davi, as autoridades de Israel e os líderes dos batalhões de 1000 foram buscar a arca da aliança do Senhor, que estava na casa de Obed-edom. Como Deus havia poupado os levitas que carregavam a arca da aliança do Senhor, 7 novilhos e 7 carneiros foram sacrificados. Davi vestiu um manto de linho fino, como também todos os levitas que carregavam a arca, os músicos e Quenanias, chefe dos músicos. Davi vestia também o colete sacerdotal de linho. E todo Israel acompanhou a arca da aliança do Senhor alegremente, ao som de trombetas, cornetas e símbolos, ao toque de liras e de harpas. Quando a arca da aliança do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E aconteceu que, ao ver o rei Davi dançando e celebrando, ela o desprezou em seu coração. 1 Crônicas, capítulo 16. Eles trouxeram a arca de Deus e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão diante de Deus. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Davi nomeou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, fazendo petições, dando graças e louvando o Senhor, o Deus de Israel. Desses, Asaf era o chefe, Zacarias vinha em seguida, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel. Eles deveriam tocar a lira e a harpa, enquanto Asaf tocava os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaaziel deveriam tocar diariamente as trombetas diante da arca da aliança de Deus. O Salmo de Gratidão de Davi. Foi naquele dia que pela primeira vez Davi encarregou Asaf e os seus parentes de louvarem o Senhor com salmos de gratidão. Deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que ele tem feito, cantem para ele, louvem-no, contem todos os seus atos maravilhosos, gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Olhem para o Senhor e para a sua força, busquem sempre a sua face. Lembre-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das ordenanças que pronunciou, ó descendente de Israel, seu servo, ó filho de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Seu domínio alcança toda a terra. Para sempre se lembra da sua aliança, da palavra que ordenou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque, que confirmou para Jacó como um decreto e para Israel como uma aliança eterna, dizendo: a vocês darei a terra de Canaã, a herança que possuirão. Quando eles ainda eram poucos, muito poucos, sendo estrangeiros nela e vagueando de nação em nação, de um reino a outro, ele não permitiu que ninguém os oprimisse. Por causa deles, repreendeu reis, ordenando: não maltratem os meus ungidos, não façam mal aos meus profetas. Cantem ao Senhor todas as terras, proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Pois o Senhor é grande
e muitíssimo digno de louvor. Ele deve ser mais temível que todos os deuses, pois todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. O esplendor e a majestade estão diante dele, força e alegria na sua habitação. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e venham à sua presença. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todas as nações. Firmou o mundo e este não se abalará. Que os céus se alegrem e a terra exulte. E diga entre as nações: o Senhor reina. Ressoe o mar e tudo que nele existe. Exultem os campos e tudo que neles há. Então as árvores da floresta cantarão de alegria, cantarão diante do Senhor, pois ele vem julgar a terra. Rendam graças ao Senhor, pois ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Clamem: salva-nos, ó Deus, nosso Salvador. Reúne-nos e livra-nos das nações, para que demos graça ao teu santo nome e façamos do teu louvor a nossa glória. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, da eternidade à eternidade. Então todo o povo exclamou: Amém, e louvado seja o Senhor. Davi deixou Asaf e seus parentes diante da arca da aliança do Senhor, para ali ministrarem regularmente, de acordo com as prescrições para cada dia. Também deixou Obed-Edom e os seus 68 parentes para ministrarem com eles. Obed-Edom, filho de Jedutum, e também Oza foram porteiros. Davi deixou o sacerdote Zadok e seus parentes sacerdotes diante do tabernáculo do Senhor, em Gibeon, para regularmente de manhã e à tarde apresentarem holocaustos no altar de holocaustos, de acordo com tudo que está escrito na lei do Senhor que ele deu a Israel. Com eles estavam Emã e Jedutum, e os outros designados para darem graças ao Senhor, exclamando: o seu amor dura para sempre. Emã e Jedutum eram responsáveis pelas trombetas, pelos símbolos e pelos outros instrumentos musicais para o culto. Os filhos de Jedutum foram nomeados como porteiros. Então todo o povo partiu, cada um para sua casa, e Davi voltou para casa para abençoar sua família. Amém. 1 Crônicas, capítulo 13, nós vimos a busca pela presença de Deus. Ou seja, Davi descreve o desejo de trazer a Arca da Aliança de volta a Jerusalém, após ela ter sido capturada pelos filisteus e posteriormente deixada em Kiriat Jearim. Este evento é muito significativo para a história de Israel, quanto para a vida de Davi como rei. O capítulo começa destacando que Davi consultou seus líderes e todo o povo antes de tomar a decisão de trazer a arca de volta. Isso demonstra sua preocupação com a unidade e a vontade do povo, evitando os erros cometidos pelos filisteus ao lidar com a arca. A consulta a Deus e a busca de orientação divina também são pontos notáveis da introdução, mostrando a humildade de Davi diante do Senhor. Além disso, esse capítulo estabelece o tom para o restante da narrativa, que descreve a preparação e a celebração da trazida da arca, mas também as consequências de uma ação precipitada, quando Uzá é ferido por tocar na arca. Na realidade, foi morto. Isso ressalta a importância da reverência e do respeito pela santidade das coisas de Deus. Este capítulo tem a preparação para trazer a arca, bem no comecinho do capítulo, depois como que Davi consultou os líderes, né? Ele consultou com os capitães dos milhares e dos centenas, com todos os líderes. Então isso demonstra a sabedoria de Davi como líder. Depois ele convocou todo Israel. Ele convoca todo Israel para se juntar a ele nessa empreitada. Então ele não toma uma decisão de forma isolada, mas ele busca apoio e participação do povo. Depois tem a preparação para transportar a arca, a preparação física
para transportar a arca também é cuidadosamente considerada. Davi reúne os recursos necessários, incluindo carroças e bois, para garantir que a arca seja transportada com a devida reverência e segurança. E isso demonstra também o respeito de Davi, o zelo que Davi tinha, né, pela santidade da arca e o seu desejo de cumprir as ordenanças de Deus com exatidão. E aí, no fim, né, então esse capítulo ele ilustra importantes princípios de liderança, como consulta com os líderes, envolvimento da comunidade a respeito pela santidade das coisas de Deus. Davi age com humildade e sabedoria, buscando fazer a vontade de Deus e trazer a bênção divina para Israel. 1 Crônicas 14 é enfatizado como Davi consolidou seu reinado ao trazer a Arca da Aliança para a cidade de Davi. A arca simboliza a presença e a proteção de Deus, e sua transferência para Jerusalém representa a centralização do culto e a unidade espiritual de Israel. Isso demonstra a dedicação de Davi em buscar a vontade de Deus e estabelecer um reino justo. Além disso, esse capítulo também descreve as vitórias militares de Davi sobre os filisteus. Essas conquistas são um testemunho de apoio divino a Davi e do cumprimento das promessas feitas a ele por Deus. A expansão territorial e a prosperidade do reino de Israel sob o governo de Davi são evidências das bênçãos divinas sobre o seu reinado. E então nós vimos nesse capítulo a consolidação do reinado de Davi, bem no comecinho, né, que o capítulo destaca 2 aspectos fundamentais: o reconhecimento dos líderes e do povo em relação a Davi como seu legítimo rei e a confirmação da aliança de Deus com ele. Em resumo, a primeira parte de 1 Crônicas 14 retrata a consolidação do reinado de Davi, com o reconhecimento tanto de nações vizinhas quanto do seu próprio povo, além da confirmação contínua da aliança divina. Davi também, como líder, governa com sabedoria, humildade e confiança na proteção de Deus, o que o torna uma figura central na história de Israel e na narrativa bíblica como um todo. Então, todos esses eventos marcantes estabelecem as bases para os acontecimentos futuros no reinado de Davi e na história de Israel. O capítulo 15 detalha o plano de Davi para trazer a Arca da Aliança para a cidade de Davi em Jerusalém. A Arca da Aliança era uma relíquia sagrada que representava a presença de Deus entre o povo de Israel e continha as tábuas da lei dadas a Moisés no Monte Sinai. A importância deste evento reside na tentativa anterior de Davi de trazer a arca para Jerusalém, que resultou em tragédia devido a um erro na forma como a arca foi transportada. Então, neste capítulo 15, Davi está determinado a corrigir esse erro e garantir que a arca seja trazida para a sua nova capital de maneira apropriada e reverente. Para isso, ele convoca os líderes religiosos e cívicos de Israel, assim como os levitas, para participarem deste grandioso evento. O capítulo também enfatiza a importância de seguir as instruções divinas com precisão, destacando a reverência e o respeito de Davi pelo Senhor. O capítulo 15 não apenas narra um evento importante na vida de Davi, mas também destaca a centralidade da adoração a Deus na vida do povo de Israel e a necessidade de obedecer às instruções divinas com reverência e cuidado. É um momento de restauração espiritual e renovação da fé do povo de Israel. E o capítulo 16, o último capítulo deste áudio, mostra a importância da adoração. Esse capítulo, ele narra a história do reinado de Davi e a transferência da Arca da Aliança para a cidade de Davi em Jerusalém. E no início do capítulo, nós vemos Davi reunindo os líderes, os sacerdotes, os levitas, para celebrar a chegada da Arca da Aliança em Jerusalém.
A arca era um símbolo sagrado que representava a presença de Deus. Havia sido mantida em um local inadequado por um período e agora Davi desejava trazê-la para a cidade de Davi, onde seria devidamente honrada. Davi, em sua alegria e gratidão, lidera a celebração com uma grandiosa cerimônia de louvor a Deus. Ele ordena que hinos de gratidão sejam cantados e instrumentos musicais sejam tocados. O Salmo 96 é recitado nesse trecho de 1 Coríntios 16. E a alegria do povo de Israel é evidente naquele momento especial. Este capítulo não apenas destaca a importância da Arca da Aliança como símbolo da presença de Deus, mas também enfatiza a adoração e o louvor como uma parte fundamental da fé do povo de Israel. É um momento de unidade e celebração, reforçando a conexão espiritual entre o povo e o seu Deus. Amém. Eu lembrei muito da música do Salmos 96, que é o mesmo que está nesse capítulo 16, né? E vocês com certeza devem lembrar. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os povos, cantai ao Senhor, bendizei o teu nome, proclamai a tua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém. Que o Senhor continue falando ao seu coração e te encontro no próximo áudio. Tchau, tchau.